Fausto, quais são os impactos, né, que essa expansão do trabalho informal traz para a economia brasileira? Bem, os dados da pesquisa vão mostrando o quanto que o Estado, por exemplo, deixou de arrecadar. Para você ter uma ideia do que significa quase 400 bilhões de arrecadação, é o que se arrecada na Previdência. O atual ministro da Economia disse que quer economizar 1 trilhão, mas só a informalidade leva quase metade disso por ano para fora dos cofres públicos. Então, assim, esse é um debate que precisa ser enfrentado. A questão da informalidade não é só uma questão também de arrecadação, é uma questão de direitos. O conjunto de trabalhadores que estão na informalidade normalmente estão aviltados de boa parte dos direitos trabalhistas. Então, quando você olha para esse cenário como um todo, você precisa ter políticas ativas que pensem em um processo de, primeiro, aumentar a quantidade de empregos, né, diminuir a taxa de desemprego propriamente dito, mas também como lidar de fato com uma realidade que no Brasil, estruturalmente, um pedaço grande do mercado de trabalho sempre foi informal, em que em momentos de crise ele cresce muito, como a gente tem assistido nos últimos anos, em especial a partir de 2016. Porque sempre existiu, né, o trabalho, enfim, o mercado informal, mas ultimamente esse crescimento é assustador, né, e as expectativas, infelizmente, não são das melhores a longo e a médio e a longo prazo, né? Sim, sem dúvida. O que a gente tem visto é que o crescimento econômico muito baixo leva as pessoas a terem que resolver a sua vida, tentar minimamente garantir a sua sobrevivência. Para isso, eles vão para essa economia subterrânea. Agora, essa economia subterrânea ela é muito ampla, né? Ela vai desde uma empresa propriamente dita que não está registrada, que está trabalhando como uma empresa, até chegar ao vendedor de cachorro-quente, mas passa também pelo narcotráfico, passa pelo tráfico de armas. Quer dizer, essa economia informal ela é muito maior do que a gente imagina, né? E ela tem um peso fundamental dentro da própria economia real. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, quer dizer, você precisa ter regulamentações melhores, você precisa ter políticas tributárias mais justas e, ao mesmo tempo, iniciativas efetivas do Estado em aumentar e puxar o crescimento econômico, que é algo que nós não estamos vendo neste momento. Sem contar que políticas tributárias é algo que a gente não viu até agora, né? Não, ao contrário, quer dizer, tudo que o governo fala e ele aposta todas as suas fichas nas reformas, mas esse é um bom exemplo. Quer dizer, você teve a reforma trabalhista, se dizia que a reforma trabalhista ia aumentar o número de empregos e ia diminuir a informalidade. O que a gente viu é que a reforma trabalhista veio, você não aumentou o número de empregos e, ao mesmo tempo, você aumentou a informalidade. Ou seja, o que se busca muitas vezes é uma ideia de que, se retirar direitos, nós vamos diminuir a informalidade. Ou seja, nós vamos transformar os trabalhadores formais em trabalhadores mais próximos aos informais. Como se isso fosse aumentar de fato o emprego ou baixar a informalidade. O que a gente vê na prática não é isso. O que faz de verdade um processo de formalização e aumento do emprego é crescimento econômico, é o mercado de consumo, é as famílias podendo ter mais recursos para consumir. Na outra ponta, quando você vai para a questão tributária, enquanto a gente continuar colocando boa parte do peso da tributação no consumo e nos serviços e não na renda, o que a gente vê é que quem paga de fato a maior parte dos impostos são as classes médias e as classes mais baixas, enquanto as grandes fortunas pagam um imposto muito mais baixo, muito menor, né? Essa questão tributária, ela de certo modo, ela também leva esse processo de informalização. Essa desigualdade. Né? Existe uma enorme desigualdade da lógica de tributação, há uma fuga também das tributações por conta disso, e você acaba, de certo modo, num círculo que nunca acaba, né? A informalidade gera menos receita, o Estado diz que está com problema fiscal porque tem menos receita e caminha para você tentar precarizar mais as condições, que vai levar a menos receita. Esse é um círculo que não funciona, que a gente precisa mudar.